presente nessa tarde aqui com vocês para debater o tema que foi o objeto de um estágio de pesquisa pós-doutoral recente na Universidade de Cornell, em Éfeso, que é exatamente o fenômeno do trabalho subterrâneo em plataformas digitais. Antes de falar propriamente do trabalho subterrâneo em plataforma digital, queria destacar em que segmento econômico esse fenômeno aparece. Isso exatamente no setor econômico a que se começou a chamar de economia sob demanda em plataformas digitais. A economia sob demanda, vista do ponto de vista das relações de trabalho, é, digamos, um segmento de um outro grande e importante segmento que eu chamo segmento da gig economy, da economia do PIB, que é uma outra denominação para um fenômeno, por sua vez, mais amplo até do que gig economy, chamado precarização ou trabalho precário. Não quero discutir o conceito de trabalho precário, existem diversas apropriações, eu só quero distinguir para que a gente saiba do que está falando. Nós não estamos falando de alta tecnologia, nós estamos falando de uma tecnologia modestamente inovadora, que trouxe extraordinária mudança na forma de organização das nações, com impactos sociais, previdenciários, oportunísticos, da mais alta relevância. Bem, para vocês terem uma ideia das proporções, quando falamos em economia em trabalho precarizado no Brasil, a gente tem algo em torno da ordem de grandeza de 70 milhões de trabalhadores precarizados no Brasil. Isso é PNAD, Pesquisa Nacional de Análise do Município, PNAD contínua entre o primeiro trimestre de 2022, então deste ano. Como é que a gente chega a esses valores? Nós temos aqui trabalhadores, empregos informais, ou seja, são trabalhadores ocupados no mercado de trabalho, de maneira informal, sem registro, mas por conta própria, sem CNPJ, chegamos a 39,3 milhões. Mais subutilizados, que são os desocupados, 13,8 milhões, mais os subocupados, que são aqueles que gostariam de estar trabalhando mais do que estão, que faz um montante de 7 milhões e meio aproximadamente, mais a força de trabalho potencial, 9 milhões, não sei se quase 10 milhões. 31, até aqui, 31,3 milhões. Veja, 31,3 milhões, mais 39, nós temos quase 70 milhões de trabalhadores alçados à posição de precarização nas suas relações de trabalho, na forma migratória do trabalho. Voltando ao trabalho sob demanda, como eu disse, é um segmento, uma parte do fenômeno da precarização que se localiza aqui, que eu estou chamando de economia do bico ou economia. Bom, só se você for abrindo assim, eu acabo um pouco, não volto para trás. Aí, volta. Então, primeira coisa, há critérios diferenciais importantes para distinguir as diferentes formas, as diferentes modalidades de trabalho sobre a plataforma. Em primeiro lugar, o trabalho em plataforma, a economia sob demanda, ela se divide em economia de compartilhamento social, senso sharing economy, que é a economia, por exemplo, dos carros compartilhados, das residências de praia, de inverno compartilhadas, e os negócios de intermediação lucrativa, ou seja, o business. E é preciso saber distinguir uma coisa da outra, porque durante muitos anos a literatura um pouco que glamorizava o trabalho sob demanda de plataformas ao argumento de que se tratava de um fenômeno da economia de compartilhamento, e nada de compartilhamento.
Aquele rapaz da iFood que entregar pizza no noite não compartilha nada com nada, a não ser desgraça e desamparo. Veja, se vocês pegarem em sequência a essa reflexão e observarem o seguinte, nós temos, mesmo no negócio de intermediação lucrativa, nós temos dois segmentos que são econômico, social e juridicamente distintos. Nós temos o segmento da intermediação lucrativa de bens, que é basicamente aquilo que a gente conhece como paradigmático no negócio da Airbnb, e a gente tem a intermediação de serviços ou trabalho sob demanda, basicamente de que se ocupa um trabalhador de entrega e um trabalhador de transporte urbano de passageiros. Aqui eu citei as mais conhecidas, nos Estados Unidos, a Uber, a Uber, a Lyft e a Tesla. E agora a gente tem uma subdivisão dessa intermediação de serviço do trabalho sob demanda. O trabalho sob demanda por aplicativo, que é basicamente o formato da Uber, o formato da Lyft, o formato da iFood e tais. E o outro fenômeno, a que se começou a chamar de crowdwork. O que é esse crowdwork? Basicamente, quando a gente se refere a crowdwork, a gente está se referindo a um trabalho que é recrutado em dimensões intercontinentais por meio de plataformas. A Tesla é um deles, mas é mais que isso, sobretudo Mechanical Turk, M-Turk. A M-Turk, por exemplo, se você tiver um trabalho de baixa complexidade, ou mesmo muitas vezes um trabalho de altíssima complexidade, como se trata de medicina, por exemplo, online. Mas o trabalho de baixa complexidade pode ser recrutado, por exemplo, fazer revisão de texto, fazer copy-desk. Você pode recrutar um trabalhador da Índia para fazer copy-desk do texto em inglês, morando no Brasil por meio de uma empresa sediada nos Estados Unidos. E essa é uma grande inquietação da Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Porque se não houver a presença de mecanismos supranacionais de controle e de fiscalização, portanto, de regulação, o crowdwork é insuscetível de regulação por meio da legislação trabalhista dos Estados nacionais. Dizendo de outro modo, ou bem nós pensamos em outras estratégias de regulação, ou bem esse trabalho está absolutamente influente com qualquer tipo de controle de regulação de proteção. Bom, por esse motivo, vamos deixar o crowdwork suspenso, porque, na verdade, a gente vai fazer um pouco nele. Hoje a gente pode, talvez, pensar em uma contribuição que seja mais eficiente e nos traga impactos sociais humanos e protetivos de maior significado. Eu vou aqui apresentar para vocês, só abrir outra vez mais um. Aqui a gente tem, portanto, para ficar mais claro, o trabalho sob demanda em plataformas, o crowdwork que me referi, e o chamado trabalho sob demanda via aplicativo. Eu uso aqui a terminologia de uma conhecida, até porque foi sucessivamente listado a conduzir pesquisas pela OIT, que é o Valério Stefano, entre outros. O Valério Stefano foi muito próximo ao Guy Ryder, o antigo diretor-geral da OIT, em razão do que ele acabou produzindo uma proposta de nomenclatura terminológica que acabou sendo aquela empregada na literatura predominante no mundo inteiro. Bom, a primeira questão que se coloca quando esse debate chega à reflexão e à observação acadêmica a Uber é uma empresa que se envolve, que promove inovação disruptiva. Essa palavra virou meio moda. A gente tem um grito disrupção, disruptivo. Olha, no sentido de desconcertante, indiscutivelmente é. Surpreendente, não há dúvida que é. Mas o conceito em teoria econômica de disrupção de economia, ou de produto, de invenção disruptiva, inovação disruptiva, disruptive innovation, é basicamente esse autor, o Clayton Christensen. Ele apresentou
trabalho na Harvard Business Review e chamaram intitulado The Innovator's Dilemma, que ia dizer basicamente o seguinte, que disrupção é a capacidade de resgatar, incorporando ao mercado o segmento antes de relegado ao esquecimento, ou de criar um mercado pelo oferecimento de produto inovador. Basicamente, o caso da impressora de jato de tinta. A impressora de jato de tinta acabou com o negócio da antiga, vocês recordam, da antiga Xerox, né? As tais fotocopiadoras. E por que acabou? Porque, em verdade, comendo pela borda da demanda, apresentou um produto que tem um custo bem mais econômico, consequentemente, bem mais acessível à sua popularização. Isso é disrupção. Isso é uma inovação que muda qualitativamente o produto. Não sei se consigo ser claro. Não se trata apenas de mudar o mercado, nem de ganhar dinheiro fácil e rapidamente. Trata-se de mudar, apresentando ao mercado um produto que seja verdadeiramente inovador. Essa é a ideia de disrupção. O próprio Clayton disse assim, recentemente, com outros autores, em 2015, ele trata literalmente o caso da Uber. Ele diz aqui, só para ler no finalzinho, a Uber segue exatamente a direção oposta. Conquistou a primeira posição do mercado dominante, orientando-se apenas na sequência aos setores tradicionalmente menos atendidos. Ou seja, o que é a Uber, o negócio da economia sob permanente plataforma inovou? Inovou apenas em produzir um aplicativo que aproxime em escala e ofereça ganhos de escala, consequentemente, a oferta e procura em trabalho que continua sendo rigorosamente o mesmo. Entrega de produtos em domicílio e transporte de passageiro. O mesmo transporte de passageiro do taxista continua sendo realizado por outro motorista. Só que esse motorista é aproximado pela sua demanda no meio da plataforma. Isso fez com que o negócio crescesse de maneira absolutamente exponencial. Mas não trouxe, não agregou à economia nenhum produto de valor qualitativamente diverso. Bom, no começo, muitos criticavam a ideia de regulação. Lá, a primeira crítica veio da própria Uber, naturalmente. A Uber diz que a sua forma de operar é essencialmente diferente do serviço de táxi convencional. É absolutamente o mesmo. Absolutamente o mesmo. A maneira pela qual a demanda se realiza é diferente, mas poderia não ser por aplicativo, poderia ser por telefone, como já era das cooperativas. Enfim, esse é o argumento da Uber, que é de consequências socialmente ainda mais perversas. Porque fora do Brasil, a Uber não se reconhece sequer como integrante desse negócio. Ou seja, um business em que ela enriqueceu rapidamente, enriqueceu de forma agigantada e não se sente corresponsável nem sequer pelo amparo das pessoas vitimadas por acidente do trabalho em duas grandes cidades como São Paulo e algumas outras cidades que têm um trânsito extremamente violento. O segundo argumento é de um autor da Stanford School of Business, em Nova York, que diz o seguinte, basicamente o que ele fala, olha, eu acho que tem que regular, mas eu acho que a gente tem que dar um tempo, tem que fazer uma espécie de uma moratória regulatória. Essa moratória transferiria a regulação para o momento em que esse negócio estivesse mais maduro e tivesse tanto condições de sofrer o impacto das imposições, dos encargos que são decorrentes da regulação. Na verdade, esse negócio está muito maduro. Esse negócio, o que ele exibe, entretanto, é uma grande diferença de tamanho e de grandeza. Depois, a tese dos professores Kruger e Serreles, do Hamilton Project, basicamente o que eles dizem assim: a gente tem que regular, mas tem que acabar com essa história de saber se é empregado ou se não é empregado. Para nós, é necessário, para a realidade norte-americana, que nesse particular é semelhante à nossa. Você tem uma classificação binária, ou é empregado ou não é empregado e é autônomo.
Então, eles propõem que se crie uma categoria intermediária. A grande questão é que a categoria intermediária que existe, por exemplo, no Canadá, no Reino Unido e outros países, não serviu para que a Uber se rendesse à necessidade de reconhecer a esses trabalhadores a condição de workers, que é a categoria intermediária entre o autônomo e o empregado. Bom, e evidentemente que também não defende a regulação quem acha que o mercado, de maneira selvagem, está conta do mercado. Vamos lá. Por que regular? Primeira razão, aplacar os outcomes, as consequências da selvageria do mercado. Tratar de proporcionar algum tipo de controle ao desequilíbrio de poder entre as próprias empresas. Se trata, portanto, de evitar até mesmo um tendencial monopólio em que cada cidade, aquele que chega primeiro, faz com que qualquer outro entrante, como dizem os economistas, seja, digamos assim, inviabilizado para aquele mercado. O desequilíbrio natural, todos nós aqui no direito do trabalho, a gente não precisa explicar, o desequilíbrio na relação entre quem presta o trabalho e a plataforma. O combate, o controle dos efeitos sociais do trabalho precário, daquilo que corresponde ao trabalho da plataforma. A promoção de políticas compensatórias. Ou seja, diante de situações econômicas, como foi, por exemplo, da pandemia, nós tivemos uma redução muito drástica da quantidade de oferta, de demanda por transporte urbano e passageiro, e tivemos uma extraordinária, agigantada a ampliação da demanda dos entregadores. Coibir lesão fiscal, ou seja, evasão, especialmente a evasão fiscal, que é claramente um subproduto desse tipo de economia sob demanda de plataforma. Combater operações especulativas e promover a participação no custeio do sistema de proteção social. E aí, infortunística, afastamento por motivos de saúde, etc, etc. Eu quero dizer o seguinte, esses garotos, essa geração não pode ficar alheia ao sistema de proteção social. E estarão alheios ao sistema de proteção social se não forem coercitivamente formalizados na economia real e não, portanto, ignorados como se fosse um problema que pudesse ser colocado debaixo do tapete. Bom, como regular? Só caminhando agora no sentido mais conclusivo, basicamente, pensando em estratégia de regulação, eu diria para vocês, em primeiro lugar, a gente tem que adotar a ideia de que não dá para jogar a coisa para o mercado. Do tipo assim, a oferta, né, a lei da oferta, a procura vai chegar. Nós sabemos no campo do direito do trabalho que isso não resolve, não dá conta desse tipo de agenda. Nós sabemos que o direito do Estado deve interferir. Mas esse tipo de olhar é um olhar muito característico de nós, do direito do trabalho, dos nossos colegas de direito consumerista, mas não é a ideia que prevalece na cultura jurídica hegemônica ainda hoje, sobretudo fora do país. Pensar estratégias por meio das quais o Estado possa induzir a chamada autorregulamentação e heterregulamentação. A heterregulamentação também por meio de normas. Mas a autorregulamentação pode ser um caminho interessante. A gente tem, no Brasil, um caso extremamente bem-sucedido de autorregulamentação, que é a publicidade, todos conhecem isso, e a gente pode pensar em termos de autorregulação, desde que, naturalmente, o Estado esteja presente. Imaginar que as empresas não tomar iniciativa de se autorregular é uma quimera. Em a promoção do chamado diálogo social e da negociação coletiva do trabalho. Até porque, lembremos aquele artigo lá, o 600 de alguma coisa da CLT, que diz que, uma vez Estado, é dever da contraparte ingressar no processo de negociação. Naturalmente, Estado formalmente. Mas a negociação coletiva do trabalho no sistema jurídico brasileiro e no modelo padrão do AIT é um dever dos atores coletivos. Não é apenas um direito ou uma possibilidade. Regulação estatal supletiva, por meio de dispositivos aí mais caracteristicamente legais,
E, para concluir, eu acho que a ideia fosse que está por trás de um trabalho que sintetiza essa pesquisa realizada pela Universidade de Cornell, que é de que nós devemos tentar fugir da agenda da categorização de empregado e autônomo. Por que isso? Isso é importante? É claro que é importante saber se o trabalhador é empregado ou é autônomo, porque as consequências jurídicas são óbvias. Mas nós sabemos como classificar alguém como empregado. Não é um conteúdo ocupacional que define a natureza da relação, nós sabemos disso há muito tempo. O que define a natureza da relação é estarem presentes, de fato, aqueles ingredientes, subordinação, habitualidade, etc, etc. Portanto, eu não tenho dúvida que a maioria esmagadora dos trabalhadores de plataformas são empregados. Mas também não tenho dúvida que existem muitos trabalhadores que são trabalhadores eventuais de plataforma. Né? Garotos que fazem bico no fim de semana para comprar o seu iPhone no fim de ano, para pegar suas férias, enfim. A questão, do ponto de vista da proteção do trabalho, não está apenas em dizer que é empregado. Só para concluir, meu presidente, tem um magistrado, que é do meu departamento, uma vez que eu estava comentando essa história, eu disse para ele, olha, eu vou para a Cornell para pesquisar isso. Mas isso é simples, na minha vara, entrou, Uber, está empregado. Aí eu pensei que eu não sou corajoso, colega. O ponto é o seguinte, ele entra Uber e está empregado. E daí? E daí? Se nesse tipo de trabalho você não tem remuneração fixa, e uma das estratégias tradicionais de regulação da proteção do trabalhador é exatamente a fixação de jornada, a limitação de jornada. Você não tem remuneração fixa. E nós sabemos que uma das estratégias fundamentais de proteção no tradicional, no convencional direito do trabalho que nós dispomos, é exatamente a irredutibilidade do salário e a proteção contra outras formas de redução, de mitigação da remuneração, de uma forma geral, em especial do salário. Em síntese, ao lado do reconhecimento da relação de emprego ou não, tem uma agenda importante que se situa no campo da definição de o que precisamos regular, de que forma regular, mas mais do que por que mecanismo regular, quais são as soluções regulatórias que o tema especificamente suscita e merece. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo convite, para o que está aqui com vocês.